Muito boa noite, gringas! Como todas estão? Sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme estar facilitando mais uma live do Gringas Investidoras e Finanças. E hoje teremos um assunto muito importante e bem pontual: como planejar as suas obrigações financeiras do ponto de vista tributário. Tá? Sejam todos bem-vindas. Elaine, seja bem-vinda. Temos também a Raíssa aqui, a nossa moderadora, nos ajudando, tanto no chat aqui do Zoom, como também no Instagram. Vamos esperar alguns minutinhos. Me fala de onde vocês estão falando. Se já quiserem colocar a pergunta de vocês, podem colocar. E vamos começar as apresentações e dando alguns recados também para que essa live tenha deixa eu admitir aqui algumas pessoas, para que seja beneficial a todas nós. Sejam bem-vindas. Pode falar de onde vocês falam. Quanto a isso, se vocês puderem também abrir a câmera, é sempre muito bom conhecer vocês, já que a gente interage tanto ali no grupo. Eliane, obrigada por abrir a câmera. É tão bom quando a gente está dando treinamento para a gente ver o postinho de todas vocês. Se puder compartilhar, ok? Daiane, Arli, Elaine, Jennifer Pires, sejam todas bem-vindas. Muito bom. Deixa eu dar mais um minutinho e a gente já vai começar, porque eu quero honrar o tempo de vocês, né? Perfeito. Me conta de onde vocês falam, vocês estão aqui, eu estou aqui no sul da Flórida e coincidentemente a palestrante, né, a nossa convidada também está no sul da Flórida. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, mas em breve creio que poderei conhecê-la. Temos a Daiane também, querida, maravilhosa, irmã da Tati Lucas. Se quiser falar alguma coisa, Dai, pode também, só sinaliza, abre o seu microfone, seja bem-vinda. Muito bom, meninas. Vamos compartilhando. Já colocamos aqui nos grupos. Ok, perfeito. Meninas, meu nome é Fernanda Maximiano, eu sou uma das moderadoras do grupo, juntamente com a Raíssa, com a Cláudia, com a Natália, com a Flávia, com a Daiane, e estamos aqui para trazer esse assunto de extrema importância, ainda mais nesse tempo do ano, né? Que é sobre o planejamento tributário. Vou pedir aqui, vou colocar aqui alguns lembretes. Make sure que vocês estão no mute para não atrapalhar a apresentação, tá certo? Seja mindful, se você está fazendo alguma coisa na câmera que não é, né? Fecha a câmera. Mas como eu disse, gosto muito que vocês aparecem para a gente, né, conhecer vocês e também ver as reações de vocês, tá certo? Teremos um tempo depois da apresentação para fazer perguntas e respostas, tá? A Sandra, ela trouxe um material muito estratégico aqui, ela vai abordar do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista de pessoa física, e ela, como expert nessa área, vai também falar das coisas que você não deve fazer, tá? É muito importante vocês procurarem pessoas idôneas, com experiência, para que o seu processo de declaração de imposto seja feito corretamente, tá certo? E, no final, eu quero falar um pouquinho sobre os próximos encontros e também dois incentivos e duas novidades que o grupo Gringas está oferecendo a partir desse mês, tá bom? Sandra, se você puder, seja bem-vinda, faça a sua apresentação e muito obrigada mais uma vez por disponibilizar o seu tempo para a gente. De nada, obrigada pelo convite. Boa noite a todas. Bem-vindas. Espero mais uma vez poder ajudar. Estou aberta para qualquer pergunta que vocês tenham, mas eu vou tentar focar um pouco numa área que eu sei que agora está chegando a área, perto dos dias de fazer imposto,
Então, eu vou explicar um pouco sobre impostos, eu quero explicar um pouco sobre as empresas aqui nos Estados Unidos, os tipos de empresa, como funciona, como ter uma empresa. A gente está tendo bastante dúvida nessa área, estou recebendo bastante perguntas nessa área de abertura de empresa e estou aberta a qualquer pergunta que vocês tenham, pode ir colocando no chat, a Fernanda vai me ajudando, ela pode ir lendo e me falando se vocês vão perguntando, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu estou nos Estados Unidos há 25 anos. Eu sou formada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Tenho trabalho na área há 25 anos. Mais de 25 anos, na verdade. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho na área contábil há 13 anos. Eu sou mentora de empresários para abertura de empresas internacionais, ou seja, pessoas de fora para que querem abrir empresa, estrangeiros que querem abrir empresa nos Estados Unidos. Eu trabalho com educação financeira, eu tenho 3 empresas. Tenho minha empresa de contabilidade, eu tenho uma empresa de cursos e eu tenho uma empresa que é o meu, como é que eu vou falar? A cereja do meu bolo. Eu tenho um indoor playground aqui na Flórida, que é uma empresa de festas, nada a ver com a minha área, mas é onde eu gosto muito de estar. E então, sou uma empreendedora nessa área também. Sou licenciada aqui na Flórida e faço Tax Prepare há 10 anos. Eu falo muito sobre a parte financeira, eu acho que uma das coisas mais importantes na área financeira, seja na contabilidade, seja no seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, o que for, é a organização. Uma vez você é organizado, por mais que você não precisa ter muito dinheiro, você consegue sim levar uma vida tranquila, pagar suas contas, fazer investimento, ter um seguro de vida, poder viajar, poder por menos, mesmo que você ganhe pouco, se você for uma pessoa organizada, se você não gastar mais do que você ganha, você consegue sim muitas coisas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe que é muito fácil não é nenhum absurdo você poder ter um carro bom, você poder viajar, você ter um dinheiro guardado, você ter um investimento. Não é luxo, né? Aqui a gente consegue ter. E eu sempre digo também que educação financeira vem, na verdade, vem da infância. Eu não sei por que que as escolas hoje não têm, na verdade, educação financeira. Eu acho que todas as escolas deveriam ter. As crianças deviam aprender a pagar contas, a guardar dinheiro, a fazer investimento, mas infelizmente não tem. Então eu sempre digo que acho que os pais têm que ensinar. Minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou muito e a minha vida inteira eu fui muito organizada financeiramente. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade e sempre tive meu dinheiro, paguei minha escola, paguei minha faculdade, comprei meu primeiro carro, tudo sozinha. Então, eu acho que isso é uma área muito importante. E aqui nos Estados Unidos é muito fácil a gente gastar, é muito fácil a gente ter crédito, é muito fácil você se perder. E eu vejo muitos clientes que, infelizmente, acabam se endividando, acabam perdendo a empresa, acabam perdendo bens, acabam passando por situações, às vezes tem uma doença, não tem um dinheiro guardado, não tem um seguro de vida, não tem nada. Então, é triste porque a gente trabalha muito duro aqui nos Estados Unidos, então eu acho que é uma área que eu tento focar muito e tento ensinar sempre tudo que eu posso, tudo que eu sei, tudo que eu conheço. Não sou, né, nenhuma sabe tudo, mas o pouco que eu sei, eu sempre tento ensinar e tento ajudar, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes é realmente a organização financeira. Mas vamos falar um pouquinho sobre empresas aqui nos Estados Unidos. Quais são as vantagens de você ter uma empresa aqui? Primeiro que você vai ter uma segurança do seu patrimônio pessoal. Se você tiver uma LLC, por exemplo, ou uma corporation, e acontecer alguma coisa, algum litígio contra você, se você, sei lá, limpa uma casa e alguém te processou porque você quebrou alguma coisa, algo aconteceu nessa casa, você vai estar protegido porque esse litígio vai parar na sua companhia, não vai para os seus bens pessoais.
Você pode tomar conta bancária em nome da empresa, você consegue pegar empréstimos, você tem benefícios fiscais e, lógico, você tem credibilidade de você dizer que você tem uma empresa nos Estados Unidos. Algumas desvantagens, você tem que pagar uma renovação anual, você tem contador e você vai ter as obrigatoriedades dessa empresa, como fazer um imposto de empresa, ter um bookkeeping, pagar sales tax, pagar os impostos e tudo isso por você ter a empresa. O que precisa para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Primeiro, você precisa saber que tipo de empresa que você vai abrir. Tomar muito cuidado, essa parte mais importante, porque futuramente é dela que você vai tirar os impostos e, né, tudo que você vai fazer no seu empreendimento. Você tem que escolher 3 nomes para ver se já não existe. Você tem que ter um registered agent, que pode ser você, caso você esteja aqui nos Estados Unidos, caso você não você esteja fora. Pode ser alguém que você conheça aqui, ou escritório de contabilidade. O registered agent é obrigatório aqui na Flórida e ele serve para, na verdade, receber uma segunda correspondência em caso de uma corte, por exemplo, mandar um governo mandar uma correspondência, no caso de um litígio, um processo, eles vão mandar para o endereço da empresa e vão mandar para o endereço do registered agent, para ter certeza de que a empresa e o dono da empresa vão ser notificados que recebeu essa carta. O endereço pode ser o endereço residencial, um passaporte ou a drive license. O passaporte, se for, né, caso de estrangeiros, tem que ser um passaporte válido, um e-mail e um telefone. E com isso você tem uma empresa nos Estados Unidos. Você ou alguém de fora, um estrangeiro também pode ter. Vou passar só por cima alguns tipos de companhia que eu sei que tem muitas dúvidas. A primeira é a sole proprietorship. Ela só tem um nome difícil porque ela é a mais simples que tem. Ela é uma empresa de um único dono. Então vamos supor que eu limpo casa mas eu não quero abrir uma companhia, mas eu quero ter um nome lá de Sandra's Clean. Então eu vou abrir uma DBA, que é um nome fantasia. Eu vou criar um nome fantasia, vou ter o Sandra's Clean, posso fazer meu cartão de visita, eu posso fazer meu website, eu posso fazer o meu Instagram, tudo com esse nome e com esse nome registrado como uma DBA. Mas isso não é uma empresa, ok? Mas eu posso ser considerada como uma empresa. Eu tenho, inclusive, alguns benefícios na hora de fazer imposto. Você consegue deduzir algumas despesas, mas lembrar de que eu vou pagar Self-Employment Tax, que é o nosso imposto de autônomo aqui nos Estados Unidos, que é 15,3%, mais um imposto de renda. Tá? Isso não tem nada a ver com o imposto de renda. O Self-Employment Tax é a nossa aposentadoria, é o social e o Medicare. Tá? Não tem nenhuma proteção legal, né? Tendo uma DBA não quer dizer que eu tenho uma empresa, então se eu levar um processo, um litígio, alguma coisa, vão levar minha casa, meu carro, meu dinheiro do banco, o que eles acharem, eles vão tomar de mim. E você não vai ter o EIN number, então você também não pode abrir uma conta bancária no nome do business. Partnership é quando são 2 ou mais sócios. Aí sim você tem um EIN number, você tem a proteção legal, você tem que fazer o imposto até dia 15 de março da empresa, antes do imposto pessoal. E o lucro que o que sobrar de lucro dessa empresa é o que você vai pagar de imposto no seu imposto pessoal. Deixa eu tirar aqui que eu não estou vendo. A LLC Single Member já é aquela empresa que vai ser só a Sandra Clean. Eu vou abrir uma empresa para mim, eu vou ter tudo certinho, eu vou ter um EIN number, eu vou ter a LLC no meu nome, eu vou poder fazer seguro, eu vou poder abrir conta bancária. Eu só não posso ter payroll, eu não posso ter uma folha de pagamento no meu nome, eu não posso me pagar quando eu tenho uma LLC regular. E vou pagar também 15,3% de imposto de self-employment tax em cima do meu lucro. A LLC Multimember é parecida com a Partnership, são de 2 ou mais donos, ela também não podem ter payroll, também vai fazer o 1065 até o dia 17 de março, e o lucro também paga no imposto pessoal. A C Corporation
ela é para uma empresa considerada grande. Se você vai abrir uma empresa que futuramente você vai vender ações, você vai vender estoques dessa empresa, o ideal é você ter uma corporation. O problema da corporation é que ela tem dupla tributação. Você paga imposto, 21% de imposto na empresa, mais o seu imposto de renda pessoal. Então, o que sobrar, né, você vai declarar no seu imposto de renda pessoal. Então, você paga duas vezes, tá? O form da C Corporation é a 1120 e tem que ser feito até dia 15 de abril. A não ser que você seja classificado para uma S Corporation. S Corporation não é uma empresa, é uma classificação do IRS das empresas que existem. Então, uma LLC pode ser uma S Corporation, uma C Corp pode ser uma S Corporation, um partnership pode ser uma S Corporation. O que é uma S Corporation? É uma empresa, é uma vantagem que o governo dá para quem é americano ou tem um green card. Tem que ser cidadão ou ter green card, ok? Qual a vantagem? Você pode ter uma folha de pagamento no seu nome, então os seus taxes de folha de pagamento você vai usar na empresa como despesa. Não sei se você está vendo, tem gente querendo entrar. Já admiti aqui. Já, né? Tá. Obrigada. Fico piscando aqui no lado. Então, a S-Corporation, ela, na verdade, ela é uma classificação, não é uma empresa, mas sim uma classificação em vários tipos de empresa. Então, qualquer empresa pode ser uma S-Corporation, mas você tem que pedir para o IRS te aceitar como uma S-Corporation, tá? Aí a diferença, vamos falar de W2 e 1099. Quando você é assalariado, quando você trabalha para alguém, você está na folha de pagamento, você tem um payroll. Quando você entra nas empresas, você vai preencher um formulário que chama W4. Lá você vai colocar suas informações de quanto que você, se você tem filho, se você é casado, se você tem dependente, se não, se você tem outro trabalho, se você não tem. Para, dependendo disso, é o quanto vai ser descontado na fonte do seu salário toda semana quando você receber, ok? O imposto de renda é calculado em cada paycheck. Cada vez que você paga, ele já vai descontar o Federal Withholding. O Federal Withholding é aquele pouquinho que você já vai pagando, cada paycheck, você já vai pagando para o governo, vai pagando para o governo. Quando você receber o seu W2 no final do ano, que é o resumo de tudo que você ganhou, lá vai dizer, ok, você ganhou 50 mil, você já pagou 5 mil. Então, quando a gente vai fazer o imposto, eu vou colocar lá que você ganhou 50 mil e você já pagou 5 mil. O próprio sistema já vai fazer os cálculos. Se você é casado, se é solteiro, se você tem filho, se você tem outro trabalho, se você tem mortgage, se você tem aplicação, né? Tudo que a gente colocar lá, mas ele já vai saber que você já pagou esses 5 mil. Então, se você tiver 10 para pagar, você já pagou 5 mil durante o ano, de pouquinho em pouquinho, nos seus paychecks, você vai pagar só 5 mil. Então, para isso que existe o W2. O W2 é o resumo de toda o sua folha de pagamento do ano inteiro, ok? Você paga do mesmo jeito o Self-Employment Tax, que é os 15,3% no W2. Só que, quando você tem W2, metade você paga e a outra metade quem paga é o seu empregador. Então você vai pagar 7,65 e o seu empregador vai pagar os outros 7,65. Essa é a vantagem de quando você trabalha para alguém e você tem um W2, você vai pagar metade do seu Employment Tax, metade do seu social e do seu Medicare. E a outra metade é a empresa que vai pagar. Quando você tem a sua própria empresa e você se qualifica para uma S Corporation, é a mesma coisa. A sua empresa vai pagar. Você pode usar como despesa da sua empresa 7,65 e você, pessoa física, vai pagar os outros 7,65 de social e Medicare. Já vai descontar do seu cheque. Ok? Estamos ok até aí? Tudo bem? Não apareceu nenhuma pergunta, nada? Não, nenhuma pergunta. Ok. Quando você é autônomo, e você recebe 1099. Quando você vai trabalhar para alguém, mas
com o seu nome, sendo pessoa física ou jurídica. Você pode ter sua empresa ou você pode ser uma pessoa física. Você vai assinar um papel que chama um W9. Então, em vez do W4, você vai fazer um W9. No W9 você vai dizer se você é uma LLC, se você é uma corporation, se você é S corporation ou se você é uma pessoa física que está prestando serviço para alguém. Por que essa empresa vai te pedir esse W9? Porque ela, no final do ano, vai fazer um 10,99 para você, em vez de um W2, que você não é empregado dela, ela vai te fazer um 10,99, resumindo tudo que você ganhou. Só que você vai colocar esse 10,99 no seu imposto e você vai pagar todos os impostos. Você vai pagar aquele 15,3% de Self-Employment Tax, mais imposto de renda. E a empresa vai usar isso, esse 10,99, como uma despesa. Então, ela vai tirar, ela vai diminuir e ela não vai pagar imposto em cima disso que ela está te pagando. Ok? Sim, da mesma maneira que eu falei de organização financeira, pessoal, a organização financeira da empresa é super importante. Então, se você não sabe, não conhece, não sabe como funciona, contrate um bookkeeper, um contador, o que for, porque às vezes você, não vou economizar, mas só que você está economizando e ao mesmo tempo você está perdendo dinheiro, porque muitas coisas poderiam estar sendo usadas, muitas coisas você pode declarar um prejuízo, você pode usar uma depreciação, você pode usar uma despesa que às vezes você nem sabia que existe e pagar menos imposto. Por quê? Porque as empresas aqui nos Estados Unidos, a gente paga em cima do lucro. Então, se você tem uma empresa, você vai pagar imposto no dinheiro que sobrar. Então, quanto mais despesas legais que você pode usar na sua empresa, menos lucro você vai ter, menos imposto você vai pagar. As despesas que o IRS deixa usar, principalmente assim, que são quando você pensar, ok, será que essa despesa eu posso usar? Primeiro que você pensa, ela tem que ser ordinária, necessária e razoável. Ordinária, ela tem que ser da indústria. Então, se eu limpo casa, tem que ser tudo relacionado. Eu posso usar os produtos de limpeza, eu posso usar o seguro que eu pago, eu posso usar a minha milha, tudo relacionado ao meu business. Agora, se eu vou não sei, no Home Goods e compro alguma coisa que não tem nada a ver com a minha empresa de cleaning, né? Não estou comprando material para trabalhar, eu não posso usar isso como uma despesa. Então, por isso, o ideal é você ter um bookkeeper que vai separar e vai cuidar. Aliás, o ideal é você ter duas contas bancárias. A da sua empresa e tratar ela só como empresa e a sua pessoal, onde você vai tirar dinheiro da empresa e pagar suas contas pessoais. Que quando você tem empresa, a gente não vai perguntar nada da sua conta pessoal, a gente vai focar na sua empresa. Então, a despesa tem que ser ordinária, necessária e razoável. Ordinária é do business, necessária é aquilo, eu preciso disso para o meu business? Não, eu não preciso disso, então ela não é necessária. E razoável, claro, são valores e você vai colocar nenhum absurdo numa despesa, um valor de despesa para você tirar ela como despesa do seu business. Tá? Para quem tem empresa, essas aqui são alguns dos custos que a gente pode usar, algumas despesas que podem ser usadas. Se alguém quiser tirar até uma foto, você pode usar marketing, você pode um aluguel de, né, eu faço limpeza, aí um dia pediram para eu limpar a frente da casa, limpar a calçada da casa, eu tive que alugar uma Fresh Clean. Eu posso usar o aluguel dessa Fresh Clean como uma despesa. Eu estava trabalhando, eu fui limpar o driveway da casa. Juros pagos, material de escritório, locação do imóvel, se o imóvel é, lógico, para o business, salários, benefícios, tudo isso é despesa, tudo isso você vai diminuindo do valor que você ganhou para pagar menos imposto, porque vai sobrar menos lucro. 1099, se eu subcontrato, eu tenho 5 helpers que me ajudam. Eu vou dar 1099 para essas 5 helpers. Se elas ganham mais de $600 por ano, eu posso dar um 1099 para elas. Ou seja, vai sair como despesas todos os pagamentos que eu fiz para elas e elas vão declarar o imposto e vão pagar o imposto em cima do 1099 delas. Tá? Água, luz, gás, lixo, caso eu tenha o business aberto em algum lugar.
internet, telefone, o carro, é, deixa eu ver aqui que eu não consigo enxergar aqui. Aqui. Despesas de mudança, despesas de viagem, doações, juros, o contador, o bookkeeper, tudo isso você pode usar como despesa do seu business. Então, se alguém se interessar, pode tirar uma fotinho. Sandra, eu gostaria até de também comentar, porque o T99, que as meninas também conhecem muito, é o T99 que é um demonstrativo dos investimentos, de interest, né? Como, por exemplo, elas têm uma conta poupança remunerada, elas recebem isso. Tá? Todos os 1099s precisam ser coletados, mas Sim. esse especificamente é para a dedução relacionada à empresa, o 1099 referente ao Não conta necessariamente a corrente. empresa. O Aham, 1099 interest, se você tiver um investimento, você vai receber um 1099 de interest. correto. Pode ser pessoa Uhum. física, você não pode, não precisa ter uma empresa. Não, não, não entendo. Eu digo dessa parte da dedução seria se você tem uma contratou pessoas. É o 1099. Sim, é o Uhum. miscelâneo, certo. Aí você vai Ok, dar é o miscelâneo. miscelâneo, Você vai dar, exatamente. você vai dar outro tipo de 1099. 1099 tem milhões de 1099s, tem milhões de 1098s, tem todo tipo de. Tem vários 1099s. Mas esse É, aqui é o que você vai dar se você contratou alguém. E isso você pode usar como despesa, ok? Aqui são os custos diretos que a gente chama, e esses são os custos indiretos. Os custos indiretos, a nossa querida depreciação, é muito bom, nem todo mundo sabe, mas se você comprou um maquinário, se você comprou uma propriedade no nome da empresa, se você fez inclusive uma reforma nessa propriedade, você pode usar a depreciação. A depreciação você pode usar se o que você gastou foi mais de 50% para o business, você pode usar a depreciação e você pode usar inclusive o valor total naquele ano para bater ou você pode ir dividindo por ano. Então é algo que ajuda muitas empresas, às vezes até um carro, depende do carro, você pode depreciar, ajuda você a pagar menos impostos. Milhas, o governo deixa você usar duas maneiras. Ou você usa as despesas do seu carro, então você vai colocar lá pneu, você vai colocar óleos, reparos, a registration, o seguro, tudo e ver quanto que você gastou. Ou se você roda muito, vale a pena milha, porque você pode deduzir 67 centavos por milha até 15 mil milhas, ou seja, US$ 9.750 você pode diminuir dos seus impostos. E às vezes você não gastou tudo isso com as despesas do seu carro no ano, entendeu? O carro tem que ser usado mais de 50% para o business. E agora em preciso. 2025 aumentou para 70 centavos. Uau. Tem uma É, pergunta em relação ao carro. Se eu uso o carro para pessoal e profissional, posso usar depreciação mesmo com o carro estando no nome pessoal e não da LLC? o ideal é que esteja no nome da LLC para você fazer a depreciação. Mas pode Os usar custos a você parte. pode dar. Uhum. Uhum. É. É. Obrigada. Home office, né, que vai acabar um pouco essa graça, mas por enquanto a gente ainda tem. Duas maneiras também. Uma das maneiras é você vai ter que calcular o quanto por cento o seu office é na sua casa. Então, sua casa tem 2.000 pés, o seu office tem 20 pés, ok, então você vai fazer a porcentagem, essa porcentagem dos 20 pés, quanto que você gastou de mortgage. X% do. Assim, é uma conta, super conta. Ou a melhor maneira, e a que eu acho mais fácil, mais simples e que também vale a pena, é o modo simplificado que a gente chama, que você pode usar US$ 5 até 300 pés quadrados. Então, US$ 5 por pé até 300 pés. Ou seja, dá US$ 1.500 também que você consegue abater no seu imposto usando o home office. O home office, ele tem que ser um lugar exclusivo que nem eu tenho aqui. É um quarto, né? Realmente um office dentro da minha casa. Então aqui eu posso medir, eu tenho tipo 9 por 9.
E eu posso usar fazer $5 e usar isso aqui como home office, porque ele realmente, eu não tenho nem closet, nada. Ele é um office dentro da minha casa. Não vale você falar que o seu sofá é um home office, não vale você falar que, né, a sua mesa da cozinha é um home office, porque não é. Você tem que ter um espaço e o ideal é você ter fotos, você ter como provar que realmente você tem esse espaço dentro da sua casa. Tá? O Self-Employment Tax é outro custo indireto que pode ser usado no caso se você tiver payroll, como eu disse, se você tiver uma companhia e você for funcionário da sua própria companhia, metade dos seus impostos você pode usar como despesas da sua companhia. Despesas que não pode usar. Multa de trânsito, o imposto que você pagou para o IRS não é despesa, tá? É uma obrigação. As doações que você fez para, sei lá, para sua igreja, tem que ser onde você fez a doação, tem que ser um lugar, como fala, autorizado pelo IRS, senão você não pode usar. Despesa com comida não é despesa, você come porque você tem que viver, né? Você precisa para ficar inteiro e de pé, então não é despesa de empresa. Contribuição política não é despesa de empresa. Datas importantes agora daqui para frente. Imposto de renda. Se você tem uma corporation, uma S-corporation, uma partnership, uma LLC de 2 donos, o prazo da entrega da declaração é 17 de março, ok? Se você tem uma LLC, só sua, ou você vai fazer seu imposto pessoa física, é 15 de abril. Sales tax, empresas que vendem, que revendem ou que alguns serviços é obrigada a recolher seus tax. Seus tax é mensalmente até o dia 20. Você paga do mês anterior, você tem que mandar para o governo os seus tax até o dia 20 do outro mês. Muitas pessoas sim se confundem um pouco com seus tax. Os seus tax não é uma despesa sua, os seus tax não é seu dinheiro, não é você que paga. Quem paga é o seu cliente. Quem paga é de quem você recebeu o dinheiro. Por exemplo, no business que eu tenho, no Playtown, eu vendo festas. Eu sou obrigada a cobrar 7% dessas festas. Então, se eu vendi a festa por 1.000, eu vou lá receber meus $70, 1.070. Esses $70 não é meu. Esses $70 é do governo. Mas quem pagou foi o meu cliente. Então, eu vou segurar esses $70 o mês inteiro. Quando chegar perto do dia 20, eu vou pegar esses $70 e vou mandar para o governo. Eu reporto os seus taxas, eu sou só uma ponte entre o cliente e o governo. Quer dizer, e o Estado, né? Porque é do Estado da Flórida. Então, eu sou só uma ponte, eu só seguro esse dinheiro. Então, isso assim, poucas pessoas conseguem entender e às vezes ficam desesperadas, que quando vê assim, tem que pagar $10.000 para o governo. Não, você só segurou esse dinheiro, você já cobrou do seu cliente esses 7%. Você que sim, você entrou esse dinheiro na sua conta, você não se organizou e você acha que esse dinheiro é seu, esse dinheiro não era seu. Você só é uma ponte entre o cliente e o Estado, ok? Annual Report, quem tem empresa tem que renovar todos os anos. Aqui na Flórida, o prazo é 1º de maio. O custo é de 150 e 138,75, depende da empresa que você tiver. E se passar dia 2 de maio, a multa é $400, mais os 150. Então, o dia 2 de maio é 550, até o dia 1º de maio é 150. Então, muito atento, que eu vejo muitas pessoas que não olham isso, não veem, não pagam, e depois você tem sua conta bancária, você já tem um histórico da sua empresa toda funcionando e a sua empresa vai ser fechada em setembro porque você não pagou o Annual Report. BOI é uma lei nova que inventaram este ano passado, durou o ano inteiro, todos os donos das empresas tinham que como se diz, se identificar para o FinCEN, que é um órgão do governo. Era obrigatório, se passasse agora de 1º de janeiro, era $500 de multa por dia, mais 2 anos de prisão, um negócio mega sério, só que poucas pessoas sabiam disso, teve fraude, teve muita confusão no meio do caminho,
Então, teve um juiz que conseguiu fazer com que isso parasse. Existe ainda muita gente. Eu faço de todas as empresas que eu abro. Se você não tem nada a esconder, né? Não tem o porquê você não dizer que abrir assim, olha, eu tenho essa empresa, meu nome é tal, e está aqui meu documento. Pronto. Então, me identificando com o governo, para um órgão do governo. Porque eu acho que vai acabar voltando, vão acabar pedindo. Eu acho que seguraram porque as multas iam ser gigantescas, porque muitas pessoas não fizeram. Tá? Mas por enquanto está voluntário. Formulários para imposto de renda, pessoa física, ok? Seu W2, se você tiver. Um 1095A, que é o do Health Insurance, se você tem inseguro no Marketplace, um Obamacare, você tem que receber esse formulário, você tem que mostrar para o governo e falar a verdade para o governo, pelo amor de Deus, de quanto que você ganha, porque senão você vai ter que devolver todo o que você pegou de dinheiro do governo para o seu imposto, para o seu seguro de saúde, você tem que devolver tudo no seu imposto de renda. Então, não pode mentir para o governo, porque não tem como, ele vai saber. Um 1098, caso você tenha juros de mortgage, caso você tenha um student loans, caso você paga college, caso você doa um carro para uma instituição, você tem que ter os seus 1098s. O 1099 de dividendos ou capital gains, se você tiver aplicação. Um 1099 de juros, se você recebeu juros, mesmo que você tenha uma poupança lá que você vai receber $2 de juros, você vai receber um 1099 e você tem que colocar no seu imposto, ok? E o miscelâneo se você for self-employment, se você trabalhou para alguém, se você ganhou mais de $600 no ano, você vai receber o 1099. Aqui, aquilo, quanto eu vou pagar de imposto? Tá aqui. Tem uma tabelinha. Se você é solteiro, se você é casado, se você ganhar até esses valores, essa é a tabela do imposto de renda. Então, também, quem quiser tirar uma foto, quem quiser guardar isso, e tá aqui os valores. No máximo é 37% de imposto, ok? E tá aqui, esse é meu telefone, esse é meu contato. Se alguém precisar de alguma coisa, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Perfeito, Sandra, muito obrigada. Eu tenho algumas dúvidas aqui e acredito que as meninas também, se quiserem abrir o microfone, a gente pode ir sanando as dúvidas. A primeira dúvida é, na verdade, em relação ao slide anterior. Ela colocou assim, e não sei exatamente o que você está procurando, Cris, mas ela falou filing in single, married, filing separate. Qual que é a diferença? Poderia explicar? O file separate é considerado como single. Essa é a sua pergunta, Cris? Então, primeiro, eu não estou abrindo a câmera, que eu não consegui instalar aqui ainda, tá? Mas queria muito estar aí, então, com vocês. É, A isso gente fica aparece no meu imaginando paycheck. como você é. Ah, isso aparece no meu paycheck, né? E eu fiquei em dúvida se, por exemplo, eu estou descontando imposto como single ou como casada, e depois lá no final eu vou precisar repor, por exemplo. Se você está como single no seu W2, aí você está falando no seu payroll, né? Isto. Se você está como single, você vai pagar mais. Você pode ver aqui que os valores são maiores. Só. Ou seja, aqui até 200 mil, se você for casado, você vai pagar 24. Mas se você ganhar 100 mil como single, você já vai pagar os 24. Então, sempre como single, você vai estar pagando mais. Isso aqui lá no final, se você colocar como married, junto, né? Não separado, junto, talvez você tenha dinheiro até para receber de volta, dependendo como que seu marido ganhou, quanto que ele pagou, se você tem filho, se você não tem, o que toda aquela coisa que você tiver, pode ser até que você tenha dinheiro de voltas, porque você vai ter pago mais do que você deveria. Entendi. Era isso Entendeu? Então, o mesmo. ideal é você realmente falar, não, eu sou casada para você pagar aquilo que você vai ter que pagar mesmo. Agora, se você quer não correr o risco, põe que você é solteira e você vai pagar mais imposto em cada paycheck. E no final, se você pagou mais, você vai receber de volta. Legal. Obrigada, tá? De nada. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é da Michela. Ela está perguntando o seguinte, que é uma dúvida muito comum que acontece.
Se eu gastei algumas coisas da minha empresa, mas na conta pessoal, eu posso lançar como despesa da empresa ou só se gastei com o cartão da empresa? Pode, você tem que avisar o seu contador, quando você for fazer o imposto da sua empresa, que você usou o seu cartão de crédito, você tem que tirar um extrato da sua conta, do seu cartão de crédito e mostrar para o contador, e ele pode usar assim como despesa. Acontece. Não é o ideal. O certo é você tentar fazer tudo o que você puder para concentrar na empresa, até para você um dia provar se você precisar provar alguma coisa, entendeu? Mas sim, pode ser usado se for realmente despesa da empresa, você tem que usar um cartão de crédito seu pessoal, pode ser usado sim. É muito comum isso, né, Sandra? Então, assim, o que é importante é você ter organização pessoal, fazer a reconciliação da sua conta pessoal e ver, ok, nesse mês eu tive alguma despesa da minha empresa, porque às vezes acontece, principalmente se você está na fase de transicionar, né, de pessoa física para pessoa jurídica. Mas anota, deixa, tenha sempre o recorde, ou coloca o recibinho aqui, ó, no envelope, ou põe numa planilha. A organização é a chave do sucesso, tá, É o que eu falei. meninas? Uhum. Organização é na empresa ou na sua vida pessoal, seja o que for, organização é a chave de tudo. Para mim, é uma das coisas mais importantes, até para você, para o seu estilo de vida, é você ter uma organização. E outra coisa, contador, a gente não tem meio que bola de cristal. Então, você também não tem como saber que, às vezes, aquela despesa que está ali no meio, até na sua empresa, sei lá, no seu extrato bancário da sua empresa. Acontece, às vezes, de aparecer alguma coisa lá que você fica na dúvida, assim, ué, isso aqui é despesa, não é? Ela gastou, onde gastou, o que gastou? A gente teve um cliente que ele é pintor e ele teve uma despesa de US$ 5.000 no Rooms to Go. Aí você fala assim, o cara não, né, que ele não foi comprar tinta no Rooms to Go, né? Rooms to Go não vende tinta, então, tipo, ele comprou um sofá para casa dele, você põe lá como despesa pessoal, ok, comprou um sofá de US$ 5.000 para ele. Só que ele, graças a Deus, uma pessoa mega organizada, ele avisou a gente, não, olha, esse sofá eu comprei para uma cliente porque o meu pintor derrubou uma lata de tinta no sofá da mulher e eu tive que comprar um sofá novo, então isso é uma despesa da empresa. Ele não comprou um sofá para casa dele. Ele teve que reembolsar o sofá da pessoa, do cliente. Então, essas coisas a gente, quando você for passar seus documentos para o contador, você tem que explicar, olha, teve essa despesa, eu gastei isso, olha, gastei meu cartão pessoal, comprei isso, paguei aquilo, e a gente consegue juntar tudo, fazer um bolinho e usar, entendeu? Mas tem que ser explicado, porque a gente também não tem como adivinhar, né? Exatamente. Uma coisa que eu ouvi também, Sandra, que falaram que o nosso extrato bancário não deve ser a fonte para declaração de imposto. A gente tem que ter, como você falou, da organização. Porque tem transações que nem eu, às vezes até eu pergunto para o cliente, você não vai lembrar. A gente nem lembra o que comeu ontem no Nem lembra. almoço. E o que que acontece? E também o merchant, comerciante, ele pode colocar um nome que você não lembra. Aí fica Também. mais difícil e talvez Fica você está mais difícil. perdendo a oportunidade de deduzir algo que é significativo. Sim, Uhum. sim, Muito sim, bom. com Teve certeza. uma pergunta no Instagram que é mais sobre assim, talvez a pessoa é recente em relação ao como é cobrado o serviço de um contador. A gente paga esse serviço mensal? Como que funciona assim, de repente, baseado na sua experiência? Uhum. Como que Sim, você depende da cobra? empresa. Eu sempre falo, Uhum. depende da empresa. Se você é uma pessoa, uma questão, uma empresa pequenininha, aqui é diferente do Brasil. O Brasil você é obrigado a pagar contador todo mês. Aqui você não é obrigado. Você paga se você quiser. Então existem muitos recursos hoje, que é um QuickBooks, que se você souber mexer, você vai mexer, mas você não sendo contador, você vai, foi o que eu falei no comecinho, você vai perder coisas às vezes que você poderia estar usando e que você não sabe. Mas, se você tem uma empresa pequenininha, eu estou começando agora, eu não tenho por que ficar pagando contador. Então, o que que eu sempre digo? Chega no final do mês, imprime seu extrato, anota, porque foi o que a Fê falou, daqui um mês você já nem lembra mais o que foi, faz umas anotações, vai botando numa pastinha, todo mês ali, seu extrato bancário, seja da sua empresa, pessoal, isso aqui foi material de limpeza, isso aqui foi isso aqui, isso aqui foi meu pessoal. Faz uma anotação, a caneta mesmo, uma bobeira e vai guardando. No final do ano, você pode entregar isso para o contador, ele vai te cobrar mais. Entendeu? Essa é a desvantagem de você não ter um contador, não pagar mensalmente, porque se eu vou ter que fazer, se fosse no meu caso, vai vir um ano inteiro, eu tenho que fazer sua contabilidade 12 meses de uma vez só,
e fazer seu imposto. Outra coisa é todo mês você me mandar seu extrato, eu vou lá, vou fazer os lançamentos, se eu tenho dúvida, eu vou te perguntar, tá redondinho, pronto, acabou, esse mês pula, próximo mês. Quando chegar na hora de fazer seu imposto, o seu extrato tá lá tudo reconciliado, suas despesas estão prontinhas, você já vai saber quando você vai pagar, já tá ali tudo pronto, sem surpresas. O problema disso é que às vezes as pessoas não querem pagar. Quanto custa um contador? Depende do tamanho da empresa. A gente geralmente cobra por lançamento, mas sei lá, você pode ter uma empresa bem pequenininha que né, tem poucos lançamentos, você está começando, você vai pagar 80, 100 dólares, 120 dólares com um contador por mês. Você tem uma empresa maior, você vai pagar 500, tem cliente que paga 1.000. Depende do tamanho da sua empresa. Se você não quer realmente pagar, eu só aconselho a ser super organizado, porque você vai acabar pagando mais no final das contas, né? No frigir dos ovos ali, sem pagar o contador, sem saber o que você está fazendo, sem usar as despesas que você poderia, sem anotar, sem controlar, você vai com certeza pagar mais do que se você estivesse pagando 100 dólares para o contador por mês, entendeu? Perfeito. E lembrando que as despesas do contador é uma despesa deduzível, como você falou, Sim. né? Contador Deduzível. contador do bookkeeper, sim, é uma despesa dedutível. Ok, muito bom. Eu tenho uma dúvida em relação, porque eu sei que muitas das gringas aqui, elas têm investment properties, né? O que que você aconselha a elas estarem se organizando para ajudar, né, facilitar essa declaração de imposto para casa de investimento? Sim, de novo, organização. Você tem que guardar todos os comprovantes de tudo que você gastou nessa propriedade. Você tem que guardar o comprovante do seu próprio tax. Você tem que guardar todos os seus recebimentos. Você tem que ter você pagou o HOA, se você trocou um ar-condicionado, se você pintou a casa, se quebrou alguma coisa, você teve que trocar. Tudo isso você tem que entregar para o contador, porque você vai pagar imposto em cima desses aluguéis. Então, você tem que estar com tudo também organizado, porque quanto mais despesa, menos imposto você vai pagar. Então, passou alguma coisa que você deixou de declarar, você vai pagar imposto em cima desse valor. Então, organização. Total organização. Se você tem Airbnb, você tem alguma companhia que faz esse controle, no final do ano eles têm que te dar tudo que eles receberam, tudo que eles pagaram, tudo que foi entrou de dinheiro, tudo que saiu, e o que sobrou para você. Isso é exatamente o que a gente vai colocar no imposto de renda. Isso é importante. Então, tratar os investimentos, o Airbnb, como se fossem empresas, mesmo não sendo É uma LLC. empresa. É, É uma é, é, empresa. exato, Não é tratada, exato. não. O Airbnb é uma empresa. E outro conselho que eu daria é ter essa casa de aluguel, se ela for Airbnb, em nome de uma LLC. Se você tiver 5 casas, você tenha 5 LLCs. Por quê? Primeiro, pelas despesas e por realmente ser tratada como uma empresa. Ok, E segundo, se acontecer alguma coisa com seu inquilino ou com a pessoa que está visitando dentro da sua casa, ele vai entrar com lawsuit contra você. Né? Ele tomou um choque, ele vai entrar com lawsuit, ele escorregou, caiu, ele vai te processar. Qualquer coisa que acontecer dentro da casa, ele vai te processar. E se você for pessoa física dona desta casa, ele vai tirar seu carro, sua casa, seu dinheiro do banco, seu dinheiro lá do Brasil, seu dinheiro da Suíça, ele vai pegar tudo. Se você for considerado como uma empresa e tiver uma LLC, ele só vai pegar o dinheiro que estiver na LLC. A LLC, ela tem proteção patrimonial, ou seja, ninguém vai mexer no seu dinheiro, vai mexer no dinheiro da sua empresa. Agora, se você tem uma empresa para 5 casas, eles vão pegar o dinheiro das 5 casas. É o dinheiro que estiver dentro da sua empresa. Então, tem uma LLC para cada casa. ok. Para abrir uma LLC nessa situação, você precisa ter a casa quitada? Acredito que não, Não, mas, ó, não, ok. Você ajuda com esse processo também. sim. Uhum. Ok, ok. Muito bom, meninas. Alguma pergunta a mais para Sandra? Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Não?
Eu tenho a Eu Perfeito. quero. Eu quero Eu quero. Meu nome é Luísa. Com Ok, relação ao imposto do Luísa. Brasil, por Uhum. exemplo, eu tenho aposentadoria no Brasil e declaro imposto no Brasil. Aí o certo é trazer o imposto do Brasil e declarar aqui, não é isso? Isso. Isso aí. Primeiro lá, depois aqui. Só que lá ainda não abriu. Então, quando abrir, quando termina, Você faz lá quando abrir, eu primeiro, aí você faço entrega a para o contador. declaração de lá. Porque tem contador que fala, não, o que você ganha lá, você declara lá. O que você ganha aqui, você declara A aqui. renda é mundial. Ah, tá. É mundial. Então, o que eu declaro lá, eu trago para cá e declaro no imposto daqui. Uhum. O ideal é você fazer É. isso. Você não vai voltar para o Brasil, é você fazer uma saída fiscal no Brasil. Não, mas é que eu recebo aposentadoria, então não tem como. Não faz mal, acho que você pode fazer do mesmo jeito a saída fiscal. Aposentadoria, acho que não vai mudar muito. Mas se tiver aplicação, Aí, as acho coisas. que é assim, de Brasil eu não vou te responder muito. Se você quiser, depois eu posso te passar até o contato de. Tem vários contadores do Brasil que eu conheço, se você não conhecer ninguém, mas eu acho que o ideal é você primeiro saber lá certinho como funciona, que eu não estou muito por dentro de lei do Brasil. Ah, tá. Não, Uhum. perfeito. E, Luísa, nós teremos uma advogada que participará, né, de uma das nossas lives, vai ser esse ano ainda, que ela vai falar sobre saída fiscal e todos esses assuntos que muitas de Ah, que vocês legal. perguntam no grupo. Então, esteja Tá com a bom. gente. Eu vou abrir o espaço para mais uma pergunta. Eu agradeço você pela sua pergunta e eu quero dar os recados finais e encerrar a nossa live, tá? Quem que é a próxima que tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Pensei que tivesse outra pessoa. Muito obrigada, viu? Boa noite. De Por nada, nada, Luísa. imagina. Olha, Ok. Vamos lá, perfeito. Muito bom. Então, dando os recados, meninas, quero avisar vocês que nós estamos com o Clube do Investimento, né, que está sendo apresentado pelo Gustavo. Eu vou disponibilizar o link aqui, no qual tem um vídeo do Gustavo. Se vocês não assistiram o link, o vídeo ainda com as informações ou acessaram o site dele para que você tenha mais detalhes a respeito desse clube de investimento. É um programa muito bacana que ele está fazendo para as gringas com preço muito acessível de $80, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, pode procurar uma de nós, das moderadoras, ou pode entrar no link e falar com o Gustavo, tá? Eu vou disponibilizar isso também lá no grupo. Outra coisa que também as gringas estão fazendo é o Clube das Gringas. É uma assinatura mensal, R$ 4,99, no qual você vai ter rodas de conversas, aulas de conversação de inglês de vários níveis e vários eventos. Então, todo mês vai ter eventos diferentes. E você pode optar por essa assinatura por R$ 4,99 apenas, tá? Essa informação também já foi compartilhada no grupo, mas eu quero ressaltar aqui, porque muitas de vocês às vezes não veem. Mas essa é uma forma que estamos fazendo de ajudar vocês, trazendo profissionais qualificados para ajudar, né, vocês crescerem nas áreas de interesse. Tudo bem? E a última informação é em relação às lives, tá? Então, nosso calendário, teremos uma live de aposentadoria no Brasil. Vai ser a próxima, então, Luísa. No dia 28 de fevereiro, tá? Também teremos uma live em meados de março, dia 13 de março, que vai ser sobre credit score, e eu que vou estar facilitando essa live para vocês. E planejamento tributário no Brasil, saída fiscal, investimento, que será no dia 27 de março. Então, continuem antenadas conosco, tá? Vai ter muita coisa legal. Temos um calendário cheio de lives, tanto com nós, moderadoras, com gringas e com profissionais do Brasil e daqui, para atender as necessidades e fazer você, né? Fazer o seu dinheiro render, fazer a sua vida prosperar, trazendo informação e conhecimento para vocês crescerem nessa área financeira. Então, muito obrigada por toda a presença de vocês. E para quem entrou um pouquinho atrasado, a live vai ficar gravada.
assiste, tome as suas notas também, tá bom? Muito obrigada por tudo, meninas. É muito bom estar com vocês e tenham uma excelente noite. Até mais. Tchau, Acho que a tchau. Michela queria fazer uma pergunta, né? Ah, tem uma pergunta? Ok. Pode fazer. Ó, Michele, pode fazer, desculpa. Rapidinho. Eu tenho uma casa na Flórida que eu alugo pelo Airbnb e no divórcio essa casa ficou para mim, só que está no nome do meu ex-marido ainda, porque o financiamento ainda está no nome dele. Eu posso colocar essa casa dentro da minha LLC ou não, porque está no nome dele? Não, tem que ser só no seu nome. Você vai ter que abrir uma LC no seu nome, ou ele junto. Não, eu já tenho a LLC lá da Com ele. Flórida, só que não, só eu. Então tem que ser com ele. Tá, e se algum hóspede cai nessa casa que está no nome dele, vai para ele o processo? Para vocês dois, né? Para quem está na casa. Tá, só tá o nome dele. Então vou falar com ele sobre isso. Obrigada. Imagina. Perfeito. Obrigada pela pergunta também, Michele. Obrigada a todas, meninas. E agora vamos encerrar e a gente se vê no grupo. E até logo. Obrigada mais uma vez, Sandra, por toda a informação De nada. compartilhada. E até breve, meninas. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau.